auspicioso para que a gente não tenha nenhum contratempo na hora que a gente estiver estudando. Então, a gente tem estudado bastante esse mês, um livro bem bacana, bem bonito, que é o livro Pensamento e Vida. Ele tem temas maravilhosos e ele fala sobre alguns temas bem interessantes. E hoje nós teremos a nossa irmã Eli nos trazendo o tema sugestão. Será que estão nos sugerindo aí, né? A gente vai estudar hoje para Eli, novamente aqui na nossa casa, no terça-feira. Seja bem-vinda, Tia. E nós teremos no dia 22 a nossa irmã Antônia Machado, vai nos trazer o tema entendimento. São temas assim sugestivos, assim a gente fica, né? Ué, que tema é esse? Por que o Espiritismo fala isso, né? Então a gente tem que estudar bastante para saber. Então, entendimento, o Antônio vai nos trazer no dia 22. Na próxima terça-feira, a nossa irmã Rosa vai nos trazer o tema berço. E finalizando o nosso mês, nós teremos a nossa irmã Jane trazendo o tema família. Então, temos temas aí bastante interessantes, bem legais, para a gente precisar estudar bastante, né? Como a gente sempre fala aqui, o estudo nos acrescenta muita coisa. E cada vez que a gente estuda esse mesmo tema, a gente vai descobrindo mais coisas, né? Aprendendo mais coisas, então é interessante. E como eu falo sempre o estudo aqui, que eu estou sempre frisando que estudar é bom, então hoje nós temos a nossa reunião de EJA acontecendo lá atrás, com um grupo lá, quem quiser vir, né? Quem quiser convidar amigos, parentes, vizinhos, alguém que queira estudar conosco, nós temos esse grupo de EJA às 19 horas. Temos também esse grupo todo sábado, 10h30, o EJA também aqui na nossa casa, que é bem legal também. Hoje a nossa reunião, a gente já fica o dia todo aqui, é uma festa, né? A gente fica, estuda, e é muito bom. E nas quintas-feiras nós temos dois grupos, o de 19 às 20, que é o grupo dos espíritos, e de 20 às 21, que é o estudo da mediunidade. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas eu não posso vir no livro dos espíritos, porque não dá tempo, né, o horário. Vem nos de 20 e 21, também é muito bom, o grupo é legal, a gente estuda, a gente conversa, né? A gente participa bastante. Então, esses grupos estão aqui na nossa casa. E nós temos também a evangelização. Gente, traga suas crianças, seus netos, seus bisnetos, seus sobrinhos, seus parentes, né? As crianças estão aí. As meninas estão todas saindo para evangelizar. Então, venham, tá? Evangelizar as crianças. E nós também não sei saber, tem o nosso grupo de estudo para a mocidade, tá, Antônio? Já está o nosso grupo de mocidade, terceiro sábado? Primeiro e terceiro, né? Então, primeiro e terceiro sábado nós temos aí grupo de mocidade, quem quiser vir também estudar. Eu comecei com mocidade, não tem esse negócio de preconceito não, gente. Pode estudar com mocidade também. Então, venha primeiro e terceiro sábado, nós estamos aqui às 9 horas, tá? Estuda, é muito bom estudar. Então precisamos bastante, tá bom? E quem quiser estar cooperando conosco também, a gente sempre fala aqui da doação de cascas de legumes, né, de frutas que não sejam cítricas, a gente colocar lá na nossa composteira, que faz aí todo esse trabalho com as minhoquinhas, para a gente colocar lá no nosso quintal. Ó, todo mundo fica encantado com o nosso cantinho ali. E realmente é encantador, né? Então vem, traga pó de café, casca de ovo, e a gente faz esse trabalho aí com o grupo lá do jardim, que estão sempre lá trabalhando e ajudando aí o nosso planeta. Então a gente vai fazer assim, a leitura da página do livro de hoje, que é do livro Fonte Viva, ditado a Chico Xavier, a lição 132, Tendo Medo. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Aí, Mateus, capítulo 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o ser negligente atribui ao medo a causa do sucesso em que se infelicita. Receberá a mais reduzidas possibilidades de ganho. Contará apenas com o talento e temerá lutar para valorizá-lo. Quando aconteceu ao servidor vigilante
da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. E alcançam, está repetindo, né? Na morte confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa do mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o ser e o Senhor. Graças a Deus. Então vamos elevar os nossos pensamentos, fazer a nossa prece, envolver os nossos momentos de angústias, de tristeza, nossos momentos que temos, Senhor, sabemos, todos nós, irmãos, que estamos nesta caminhada evolutiva, Senhor, mas sabemos que a Tua presença e o Teu amor está sempre nos orientando, nos dando oportunidades para colocarmos em prática todos esses ensinamentos. Agradecemos, Senhor, por esta doutrina que nos ajuda, que nos orienta, que nos dá o caminho a seguir. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos aqui presentes, por todos aqueles que aqui não puderam estar, pela nossa família, pelos nossos amigos, por aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, que estão pelas ruas, por aqueles desamparados, Senhor, que sabemos que não estão na verdade, é só um sentimento atual, mas que sabemos que Tu está no meio desta embarcação e que nada acontece sem a vontade do nosso Pai. Por isso, Senhor, Te pedimos a proteção e o amparo para todos os nossos irmãos, em especial a nossa irmã Eni, que nesta noite vem nos trazer os estudos. Que ela seja intuída, amparada, que ela seja fortalecida, Senhor, em cada dia de sua existência. Que ela possa estar, Senhor, vibrando com o bem, para que juntos possamos bem aproveitar todos esses ensinamentos do Teu Evangelho. Fique, Senhor, em nossos corações, nos abençoe e amparando, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim eu passo a palavra à nossa irmã Eni, que vai nos trazer os estudos da noite.
E aqui diz que o reflexo mental mora no alicerce da vida. Então esse livro é muito interessante a gente estudar com carinho, para que a gente alicerce melhor a nossa vida, as nossas questões mentais, que tudo processa onde? Na mente, né? E a gente pensa que é no cérebro, que é uma coisa, não. É na mente, na vontade, no desejo de fazer as coisas que a gente processa tudo, né? No cérebro a gente processa a inteligência, né? Mas na mente é esse desejo, esse movimento da vida. E Emmanuel traz para a gente assim, de uma maneira muito dura, né, gente? Porque cada lição dessa é uma reflexão muito profunda, né? A nossa de hoje, né? A nossa de hoje é sugestão. A anterior foi associação, que também nada mais é se você associar esse pensamento e depois que vem a sugestão para a gente analisar. Então é muito simples, vai dar mais vida no capítulo, até porque a gente tem que ouvir o que Emmanuel traz para a gente. Né? Porque o que eu vou falar é coisa que a gente estudou, que a gente pesquisou, às vezes perpassa pela nossa opinião, mas é muito interessante o que ele fala para nós. Ele diz assim, ó, fomenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se for a privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados, à conta de taumaturgos. Grasset, o eminente neurologista da escola de Montefiore, chega a classificar as sugestões em duas categorias: as intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e as pós-hipnóticas, que se realizam do despertar. Aí começa falando assim que a gente pensa. Sugestão é para nada, para quem faz magia, para quem não é, hipnotiza, poder sobrenatural. A gente não pensa assim logo, quando fala de hipnose, de pensamento, não é isso que a gente pensa. Pensa que a gente não é capaz, que não perpassa pela nossa vida. Se você lê o primeiro momento, é isso que você pensa, não é? Ou não é? Será que só eu senti isso? Aí depois ele vem assim, entretanto, a sugestão é acontecimento em toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Ele começa lá no livro falando da reflexão mental, né? Dessa condição que a gente tem e que tem que estar o tempo todo cuidando. E aqui ele está falando que a sugestão é acontecimento de toda hora, o tempo todo a gente está sendo sugestionado. E o interessante também que ele fala, na vida de todos os seres. Será que só nós seres humanos? Será que os animais também não são sugestionados? Vamos continuar para ver. Dela se apropriou com mais empenho na magia. Olha, quem mais esperto se apropriou disso. Nós que somos menos espertos, a gente se apropria. Não percebe que a gente sugestiona, né? Então, ó, se apropriou com mais empenho na magia, que significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas. Então, na antiguidade, os magos se apropriaram, as religiões foram surgindo e se aproveitaram disso para condicionar as pessoas às sugestões. Porque nós somos um pouquinho rebeldes, né? Se não tiver uma imposiçãozinha, não é? A gente não consegue. Aí, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas que se conjugam às forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas. Não só nós aqui, mas os desencarnados também. Né? Nos sugestionam, ou não? Será que a gente não é sugestionado? Né? Será que nós sugestionamos outros também com nossos pensamentos, com os nossos desejos, com as nossas vontades, não é? Gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando os impulsos. Então a gente vai ver que, olha só, impressionam a mente popular. O que é impressionar?
direcionavam, né? Comoviam as pessoas, né? E disciplinavam os impulsos das pessoas. Assim vieram as religiões, cada uma com as suas cerimônias. Vocês vão pensar, em cada religião tem cerimônia. E no Espiritismo nós temos cerimônias? Não, nós não temos. Então, nós não precisamos ficar sugestionados. Tanto é que ele não traz essa lição para a gente. Que a gente tem que ficar bem de olho, não é? Que a nossa fé é raciocinada. Nós temos que ter uma vontade interna e não sugestionada. Porque se a gente deixar, a gente se leva na sugestão, não é? Você é exemplo dentro de casa, no seu trabalho, dos seus familiares, na sua comunidade. Isso é sugestão, não é? Você recebe, não diga, me diga com quem antes que eu te direi quem és. Você não acaba ficando daquele jeitinho da sua comunidade, da pessoa com quem você ama, você não acaba absorvendo aquilo através da sugestão. Então, olha como é interessante. A palavra sugestão, a gente pensa que é outra coisa. Mas, assim, o tempo todo nós estamos sendo sugestionados, né? A gente pensa que a sugestão é só uma opinião. Não é. Uma coisa que vai muito além. Assim, é de muita responsabilidade nossa, espíritas. Porque nós temos uma fé raciocinada. Nós não podemos ceder às sugestões assim tão facilmente. Só se for pro bem, né? Só se for pro bem. Então, e Emmanuel traz outra lição do Vinha de Luz, que fala direitinho da nossa responsabilidade. Então, ele falou como que veio, né, na antiguidade a sugestão. Depois ele diz o que é sugestão. Ele fala assim, ó, força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, quer dizer, de da forma que é sugestionado para nós, né? Eu imagino que eu estou doente, eu fico doente. Eu imagino que eu sou lida demais, eu sou lida demais. Não é assim. A gente não é sugestionado. Tem certas situações que a gente se coloca, que se você for parar para ver, você nem é. Não é? Você é sugestionado aquilo e você vai deixando se levar. Então, carregando a ideia por imagem viva, a sugestão. E assim, a sugestão é uma força, é uma imagem viva mesmo. É igual à eletricidade, igual ao explosivo, igual ao vapor, é igual à desintegração atômica. Não é boa nem má. Isso que está dizendo sou eu não, tá, gente? É Emmanuel. Ele que falou. E a força mental, ela não é boa nem má. Quer dizer, a gente que dá o tom, a gente que dá o sentido. Dependendo dos seus efeitos da oração, se nos confere. Temos assim, não apenas no altar da oração, e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros, na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Quando ele fala aqui, espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros, foi só na antiguidade que tinha? Nós continuamos tendo situações que no caso do né? Demagogia do arrastamento. Quanta demagogia do arrastamento tem hoje? Política, influência, gente. Então a pessoa tem influência para tudo, para comida, para vestuário, para passeio. Só vive, fulano mandou não sei o quê. E a mesma profissão, né? Os influencers, né? Para tudo, para tudo. Olha como a sugestão está aí para nós, ó, nos arrebatando, não é? Então olha como é que é interessante, olha como é que Emmanuel traz esse assunto um tempo atrás, e está tão presente na nossa vida, né? Ele vai mudando de forma, ele vai mudando de... Porque o ser humano ele é bem espertinho, né? Vai mudando a máscara, não é? Então a gente está sempre sendo influenciado. Esse é o cuidado que nós temos que ter, né? Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Então tudo isso, nossas emoções, nossos pensamentos, nossos atos, elementos de quê? De provocar. Não é? Eu posso chegar aqui, não dá. Você vê, por exemplo, na rede social. Você vê que as crianças agora querem comer só aquele tipo de comida, eles querem fazer só aquele tipo de passeio, induzindo o tempo todo, porque ele
dá uma coisa, isso aqui eu não quero pra lá em casa, minhas netas pegam o dinheiro que eu ganho lá, não tem nada, fala, vó, troca pra mim e me dá um pix. Porque quer usar o cartão. Porque deve ter alguma influência aí que usa cartão. Não é possível. Eu falei, gente, isso não existe. Vó, não existe pra você. Fica com o meu dinheiro, me dá pix. Gente, isso é assim, como que influencia a vida que podia ser tão mais fácil, né? Então, é influenciado. Igual a isso que a gente está brincando aqui para a gente ir, mas é o tempo todo na nossa vida. Nós somos influenciados e influenciadas também. Influenciamos e somos influenciados. Então, todos exteriorizamos a energia mental. O tempo todo aqui a gente está sendo, né? Estamos influenciando e sendo influenciados. Configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas formas, nascidas nos cérebros alheios. A gente não dá conta só da gente, não. É igual dirigir. Você dirige ali, você dirige para todo mundo, não dirige para todo mundo que está dirigindo. Tu está dirigindo ali sua vida, mas tem um monte de vida ali influenciando a tua. A gente pode pensar que a sugestão é isso. Então, olha como que Emmanuel traz para a gente um tema tão importante, né? É tão pouco a gente pode parar uma noite da nossa vida para refletir sobre isso, né? Então, isso que Emmanuel traz, como funciona a sugestão. Depois ele nos traz como usar essa sugestão também. Olha para ele, é bonzinho. Ele pega ali, mas ele é bonzinho também, né? Aí ele continua assim, ó. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de si, impelindo-nos à imitação consciente ou inconsciente. Então, ele nos diz que todo cuidado é pouco com nossas atitudes, porque nós impelindo, a gente está coagindo, a gente está influenciando o outro para fazer, né? Então, é o que ele está falando, como usar, né? E ele diz que a escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual. Aí ele vai lá no capítulo anterior da instrução, que ele nos fala também, eu até marquei alguma coisa que no capítulo da instrução foi eu que fiz, né? Aí, lá na instrução também, ele vem e nos fala, né? Todos temos necessidade de instrução e de amor. Aqui, ó, nessa escola. Olha o valor da educação na nossa vida, né? Então, quando a gente encarna, todas as pessoas têm que passar por isso. Engraçado que, por acaso, quando eu liguei o rádio do carro e falava assim, olha como é que é a influência. Não sei nem que rádio que era, não sei nem que era ligado lá, porque eu uso o meu carro, né? Aí, o narrador lá do repórter estava falando assim, hoje em dia nem todo mundo precisa fazer faculdade, não precisa de estudo regular, tem tanto curso online, tem tanta coisa que você pode seguir sua vida, e cada um dá uma opinião, mas assiste luxos. Porque nós precisamos de ensino regular, sim. Precisamos manter essa disciplina, sim. Porque o nosso cérebro precisa reativar as nossas outras vidas, né? Emmanuel disse isso aqui pra gente, ó. Ele fala assim, ó, que começam as leis do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos. Então, todos nós temos que ter aquele estudo que é para todos, né? O regular, o repórter lá falava, né? Que reencarnam para readquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Então, ó, nós precisamos voltar àquilo para condicionar nosso pensamento, né? Para readquirir pelo trabalho das próprias conquistas. Nós vamos relembrar tudo que nós já passamos. E se não for através disso, a gente não vai conseguir. Só que o mais interessante, nós vamos reorganizar nossa mente. E o que é mais bonito, a gente tem que evoluir. E se a gente toma cuidado com as sugestões, a gente vai evoluir para o bem. Né? A gente vai melhorar. Não vai usar só a força da inteligência, mas também do bem. Né? É isso que Deus quer para nós. E a gente lendo, estava pensando assim, tem experimentos, até tem esse reflexo
adestrados. Se faz um barulhinho, ele nem liga. Mas se mostra um ossinho, a saliva. O que eles fazem? Né? Faz o barulhinho, daqui a pouco, quando fizer o barulhinho, já sabe que vai receber o ossinho, o biscoitinho lá dentro. Então, isso é reflexo condicionado. E nós também vamos ficando condicionados, né? Então, nós precisamos ter cuidado com esse reflexo condicionado aí. Como é que a gente vai levar isso, né? Aí Emmanuel continua. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam, não estamos sozinhos, né? Da cátedra, né? Aqueles que nos ensinam, os professores, da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica. Você está vendo ali a Maia, né? Pequenininha, daqui a pouco ela está na escola, retomando aquilo tudo, né? Ela está se preparando aqui no mundo, daqui a pouco ela está na escola, né? Readquirindo toda essa inteligência que ela trouxe, que ela vai trabalhar agora. E nessa realidade, então ela vai retornar nessa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade, para o devido ajustamento à vida superior. Então, aqui ele diz, da mais ampla educação da vontade. Então, se você se educa, se você passa por esse processo naturalmente, você tem um livre-arbítrio, né? Para o devido ajustamento à vida superior. Aqui, assim, acho que ele quer dizer que nós somos herança do que nós somos. Nos traz tudo que nós, né? E, na verdade, vocês são vários irmãos educados vários em casa e cada um tem um jeito. Por quê? Cada um tem uma herança, né? Cada um traz a sua herança. Então, e retoma esse novo cérebro com um novo caminho, né? Então, somos hoje, diz Emmanuel, tá? Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos, com recursos de alterar-nos a direção para a verdadeira felicidade. O que é isso? Alterar o recurso para a felicidade. É a evolução, né? É atingir o grau que Deus quer que nós, que a gente vai conseguir no dia, né? Tem uma dificuldadezinha, mas nós conseguiremos. Então, é o caminho da evolução. Então, a reencarnação é o caminho da evolução. Através de quê? Podemos deixar uma criança sem estudo? Podemos deixar de estudar? Mesmo que a gente não esteja na escola, quando terminando, não temos que continuar estudando. Os meninos falavam isso, né? Temos que continuar estudando. Não tem jeito, não tem jeito. Nós temos que evoluir. E é só estudando, né? Aí Emmanuel diz, auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Olha, maneira também de evoluir, né? Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, né? Instilamos paciência e solidariedade para conosco e para todos aqueles que nos rodeiam. Ajudando-nos, desservindo-nos, por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-os os efeitos nas individualidades alheias. E realmente, né, às vezes a gente conversa, a pessoa agradece uma coisa, a gente nem percebeu que fez aquilo assim, com intenção, mas foi com tanto carinho, tanto bem, aquilo retorna como bem. Só o sentimento dela, né, não retorna como bem. Então, você nem percebe que você está fazendo bem, né, e que você está mudando o curso da pessoa. Às vezes uma palavra de ânimo, um ouvir, né, um movimento, um carinho, né, através de uma palavra, de um gesto, você modifica a vida da pessoa naquele dia. Quem sabe, né, uma vida toda, né? Pessoas às vezes deixam de fazer coisas que não deveriam por causa de um conselho, de um momento de carinho mesmo, né? Então, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo, o trigo, a cenoura e a batata. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que semeamos, o que sugestionamos para o outro, é o que nós vamos colher.
Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Ele termina assim a lição, né? Então, ele termina. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Aí a gente para pensar. Depois dessa leitura, né, refletimos agora. Qual é a direção que nós estamos dando para o nosso pensamento? Para a vida que nós queremos ter? O que nós temos pensado? Acho que vale um minutinho de reflexão para nós, né? O que nós temos pensado? O que nós sugerimos para o outro? Para nós mesmos, né? Tem um filósofo italiano, Ernesto Bosano, ele diz que o pensamento e a vontade são forças plásticas, quer dizer, têm força, são, né, elas agem mesmo, né? E organizadoras da natureza, elaboradas pela mente do espírito e não do cérebro. Então, o que nós estamos pensando, o que nós estamos plasmando, o que nós estamos jogando como sugestão para o universo, para o outro, para o planeta, para nós mesmos, né? Porque o que nós plasmamos é bom. Como está o nosso pensamento? Né? Às vezes a gente reclama, está ruim, não sei o quê. Vai ficar ruim mesmo, né? Então, o que nós estamos pensando? Porque ele diz que não é o cérebro que comanda, mas as forças do pensamento. Porque quem executa os comandos da mente é o pensamento e a vontade. O cérebro funciona lá, mas você executa através do pensamento e da força. Aí a gente para pensar, mas na verdade, quantas coisas nós temos vontade, que desejamos, aquilo acontece a partir do momento que a gente quer. Porque enquanto a gente não parou para pensar que a gente queria, já reclama. Aquilo não acontece. E às vezes parece uma coisa que você não vai conseguir nunca, de repente, no outro dia, você joga para o universo e daqui a pouco você começa a abrir o caminho e você acontece na sua vida. Alguém será que já passou por essa experiência? E é muito interessante, né? Ele diz, né, esse Bosano, que a vontade exerce função controladora das emissões mentais. Então você emite o pensamento, é a força plástica, né? É a gerente esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então não adianta você também para a universidade ser muito bom, mas não comandar a sua vontade, né? O ser humano pensa por meio de imagens que se acoplam às ideias, podendo transmiti-las a outrem pelo pensamento, pela telepatia, por gestos ou por expressões corporais. Será que a gente já parou para pensar nisso? Que até a nossa postura diante da vida, a postura do corpo diante do outro, sugestiona. Quem é que não percebe quando você está com preguiça? Como é que fica o teu corpo? Né? Então, quando você está com muita vontade, quando você não modifica. Então, se você olhar para o outro, você já percebe pela postura, né? Nós temos a linguagem do corpo. Independente do plano da vida, tá, gente? Em que se encontra. Encarnado ou desencarnado. Nós continuamos com essa plasticidade da força e da vontade. E Emmanuel também nos traz, foi depois a gente lendo, depois dessa lição, se você já parou para pensar, para refletir, se você já conhece, nós do Espiritismo o tempo todo estudamos sobre isso, com outro nome. Quando o Walter chegou, o que você vai falar hoje? Sugestão. O que é sugestão? A gente pensa logo que é dar um palpite na vida do outro. E nada mais é do que um palpite mesmo, né? Sugerimos alguma coisa. Aí ele ficou intrigado. Mas aí Emmanuel também traz depois que você conhece isso, que você estuda isso, olha a sua responsabilidade. Você que é espírita. Porque nós não precisamos mais da vela acesa, dos rituais para nos sugestionar. Mas nós precisamos de quê?
nossa vontade, do nosso livre, né? Já que a gente não tem culto, a gente tem uma fé raciocinada, então tem aí o preço também disso. Nós temos que ter certeza disso, né? Ele diz no livro Vinha de Luz, no capítulo 43, o título é Vós, portanto, diz assim, ó, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Essa passagem está em Pedro, capítulo 3, versículo 17. Ele diz que o esclarecimento íntimo é inalienável, tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. Então nós já temos esse tesouro na nossa mão. Sabemos a importância dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Os pensamentos ruins virão? Com certeza, nós somos imperfeitos ainda. Aí ele diz, mãe, vai dizer que você não tem uma invejazinha. Minha filha, a inveja pode vir um sentimento, mas eu já tenho perpassar isso por um outro sentido. Um desejo, às vezes, até de ter alguma coisa, mas um desejo mal, não é? Então você modifica esse sentimento. Não, que a gente não vai ter. Porque já fica achando logo que a gente é perfeito. Não, nós não somos perfeitos. Os sentimentos virão. Só que nós temos que mudar a rota desse pensamento para o bem. Não é? Se eu já tenho entendimento, se eu não tenho é porque eu não mereço, ou porque ainda não posso, ou porque não está na hora, eu tenho que entender isso, não é? Aí eles aproveitam da gente, né? Aí Emmanuel também fala, ó, o mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas, as surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Porque a gente sabe também, gente, que andar no caminho da firmeza não é um caminho fácil. Temos que abrir mão dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, que às vezes está tão impregnada. Temos que ter disciplina, a educação. Temos que modificar isso. A disciplina não é uma tarefa fácil, né? Mas nós já conhecemos. Então nós temos que nos auxiliar nesse sentido, uns aos outros, de quando o colega não está, quando eu não estou, quando eu não está, e a gente ir ajustando, sem crítica, sem falar mal, mas a gente tem que se ajudando. Tem que um ajudar o outro nesse sentido, né? E nós estamos numa casa espírita, por exemplo, a gente tem que se ajudar, né? Então, grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Então, se você não conhece, né, esse entendimento, você vai ter, né, um socorro justo. Não se achavam devidamente informados, os homens abomináveis ocultavam o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. Se já conhecemos a verdade, nós temos a obrigação de primar por ela, né? O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos decorados se quiser. Olha ali a receita do Evangelho, né? É abrir ele todo dia, o único jeito de a gente melhorar um pouquinho. Rodopiará com isso mesmo no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará justificativa. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve
deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. Olha esse serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abominadas, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Então, nós temos já aí, né? Já sabemos o que nos compete. O que nos compete? Né? Pensamento aonde? Em serviço e vigilância. Né? Emmanuel traz assim, o tempo todo, o livro inteiro, os outros também, os outros também, os outros também. É só a gente querer nos orientar mais um pouquinho, né? Estudar mais um pouquinho, para ter esse entendimento. Porque já estamos num patamar que não dá mais para esperar, não dá mais para ficar, o mundo de regeneração está aí, está vendo aí a mudança de tudo, nós temos que caminhar. E ele diz que isso é evolução, né? Esse pensamento, essas sugestões para o bem, porque elas não são para o bem nem para o mal. Você pode receber todas. Quem faz o bem e o mal delas é você. Né? Tudo é neutro. Tudo. Tudo que você recebe, como sugestão, é neutro. Ah, não gosto de você. Você não precisa gostar de mim. Ah, não vou ficar chorando, não vou desejar o mal. Não é assim? Então, quem leva o caminho para o bem e para o mal somos nós. É esse entendimento que o Emmanuel vai nos nós, né? Que através da sugestão a gente use ela, traga a sugestão e use ela para o bem, né? E nós já não temos mais esse tempo aí de ficar enrolando, não. Já estamos em muito sofrimento, temos que evoluir para a felicidade. É isso que ele diz para nós, né? Então fica aí o convite para nós de mais pensamento, mais leitura de Emmanuel para puxar mais a nossa orelha, para que a gente possa evoluir com, né? essa certeza de que tudo vai dar certo, né? Estaremos no caminho. O Emmanuel fala que a disciplina precede a espontaneidade. A gente começa a fazer isso por disciplina, até depois se torna espontâneo. Porque é assim mesmo, é igual a educação. Você, depois que você aprende, aquilo é espontâneo. Você não consegue mais fazer errado. É uma coisa assim, muito interessante, né? A disciplina é disciplina e disciplina. É só isso que ele fala da gente, só isso. Então, que possamos disciplinar nossos pensamentos, né? Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade. Então, agradecemos a nossa irmã Eli, que vem nos trazendo aí os esclarecimentos, que sejamos sugestionados por Jesus, né? Que é o nosso grande modelo e guia, que é o nosso irmão maior. Que as nossas sugestões sejam sempre para o bem, para o próximo, em ajudar, em partilhar e nos melhorar, né? Porque com a disciplina a gente vai melhorando. E educar, né? É isso aí, é trabalhoso, mas é maravilhoso, né? Estarmos estudando, estarmos juntos aqui é muito bom. Então, que a gente possa levar os nossos pensamentos, agradecer aos amigos espirituais, ao nosso anjo guardião, que está sempre nos sugestionando coisas boas, nos dando oportunidade de tarefas, que possamos perceber, Senhor, todos esses nossos momentos de aflições e dores, que possamos perceber que tudo isso é passageiro, que vamos melhorar a cada dia, estaremos com o nosso próximo cada dia melhor, mais tranquilos, mais amigáveis, solidários, que possamos deixar para trás esse homem velho, colocar na nossa bagagem coisas novas, o amor, essa alegria de viver, essa alegria de estarmos juntos, sermos úteis a todos os nossos irmãos de caminhada, conosco mesmo, tendo mais paciência, perdoando as ofensas, amando mais, sendo mais querido, né? Sendo mais amigo, que todos esses nossos momentos, Senhor, vão passar e que tudo vai se resolver conforme a nossa caminhada, conforme os nossos pensamentos de amor. Que a Tua paz, Senhor, seja para com todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que vieram
anteceder a nós, que vieram aqui neste momento, em momentos anteriores, e fundaram a nossa instituição, que está aqui até hoje, nos trazendo lindas lições de amor, por esses nossos irmãos que psicografaram essas mensagens maravilhosas, que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos fazem refletir, Senhor, em nossos momentos de aflições, que possamos ter em nossos corações, em nossos pensamentos, coisas boas, coisas dignificantes, que possamos, junto com os nossos irmãos de caminhada, trocarmos ideias, trocarmos nossos momentos de reflexões. Assim, Senhor, agradecemos por esta doutrina de amor, por todas as oportunidades, e pedimos que fiquem com os nossos irmãos de caminhada, por todos aqueles que ainda estão equivocados, que ainda pensam coisas indevidas a respeito do seu próximo, que eles possam refletir, Senhor, e sentir a presença do seu anjo guardião, dos amigos, benfeitores da humanidade, que estão sempre incluindo a todos nós para o bem, que eles possam sentir a sua presença, Senhor, a presença da nossa Mãe Santíssima e do nosso Pai Criador. Agradecemos por tudo, Senhor, que possamos nos sentir fortalecidos em cada momento e colocarmos em prática todos esses ensinamentos. Obrigado, querido Jesus, que possamos retornar aos nossos lares e levar até os nossos irmãos que lá estão, nos nossos trabalhos, aonde estivermos, todas essas reflexões, todos esses nossos momentos de amor e de bondade. Fique, Senhor, conosco, nos amparando, nos abençoando, nos dando um momento de passe, que eles possam, todos esses nossos irmãos que forem para o passe, receber a água fluidificada, o passe magnetizado, para sair mais fortalecidos, que eles possam retornar aos seus lares, levando todas essas vibrações de amor. Fique, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecemos a todos por a oportunidade de estarmos juntos, né? E que possam ter uma boa noite e um bom retorno aos seus lares.